Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, tá? Hoje, terça-feira, bastante chuvosa aqui na capital. Comigo a professora Alessandra. Bom dia, Alê. Bom dia, Osmar. Bom dia, alunos, professores, os pais que estão com a gente. Isso é verdade, Osmar. Foi uma noite bem chuvosa e de manhã não estava muito diferente disso, não. Mas estamos aqui para conduzir mais uma aula e eu estarei acompanhando as respostas que os alunos passam para os professores e os professores nos transmitem aqui no chat. Verdade, Alessandra. Sequência de atividades 3, aula 3, tá ok? Isso que vai aparecer aí para vocês, tá ok? Da recuperação ainda, pessoal do sétimo ano, tá? Vai aparecer aí, nosso diretor vai colocar a habilidade que a gente vai desenvolver hoje, ler, interpretar e resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. O objeto de conhecimento, frações e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão, porcentagem, razão entre as partes de um todo, e probabilidade e operador, tudo a seu tempo. Hoje a gente vai ter um tema específico, né? Você, pô, vai trabalhar tudo isso? Não. A gente fraciona, né? E o tema de hoje, da aula de hoje, é fração, mais uma vez. Então, a gente vai fracionar esses objetos de conhecimento e aí, no decorrer das sequências de atividades, a gente vai chegar até elas. Beleza? É isso, Alê? É isso mesmo. E assim, bom, eles estão perguntando a aula do sexto, né? A gente já sabia que essa pergunta ia aparecer. Gente, a gente estava sem energia. Né? Por causa da chuva, a gente também teve problemas com a parte de energia. E a gente tem aqui toda uma equipe que precisa desse processo para poder fazer a transmissão para vocês. Tá bom? Mas não se preocupe que essa aula não será perdida. Tá bom? E em relação a isso, não se preocupe. Mas eu precisava responder para eles, Osmar. É verdade, Osmar. Caiu energia, gerador, choveu demais, desabou o mundo aqui. Tá bem? Vamos lá, Alê? Vamos nessa. Olha lá, tá? A habilidade a gente já colocou. Vai aparecer o exemplo 1, né? Nosso começo da aula de hoje, tá? Então, no exemplo aqui, ó, a gente vai representar os números decimais, tá? Aí a parte achurada na malha quadriculada e depois a gente vai compará-los, mas isso aí já é uma atividade que vocês vão fazer, tá? Então, o que a gente quer que você perceba? De onde veio esse 0,49 ou 49 centésimos? E de onde veio esses 6 décimos? Vamos por partes. Se a gente for analisar essa malha aqui, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes, tá ok? De altura. Lá. E aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 também, só para desencargo de consciência. Portanto, nós temos 100 quadradinhos pequenininhos. Beleza? A parte achurada é a que está em azul, beleza? Então, ela vai corresponder, não vamos ficar contando uma por uma, vamos contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, então teríamos 50, tá? Menos uma, portanto, temos aí o quanto? 49 partes. Aí você diz, poxa, mas 49 partes, a gente está falando aqui a questão dos números decimais. Vamos imaginar que isso fosse um real, Alessandra. Vamos conjecturar aí, vamos imaginar que isso fosse R$1. Tá? Essa parte achurada em azul corresponderia a quantas partes desse real? 49, concorda? Tá? Se a gente for fazer a conversão para o número decimal, estaríamos falando aí de quanto? 49 centavos. Pois é, essa é a ideia. Tudo bem? Então, eu posso representar isso aí como fração? Pode, mas calma, é a atividade que a gente vai propor para vocês, tá? Então, a gente está traçando aí um paralelo para você entender de onde veio esse 0,49, ou esses 49 centésimos, dentro dessa malha quadriculada. Deu para entender? Sim, Alê? Fui claro ou não? Sim, conseguir visualizar essa representação, que é a relação partir todo também, se a gente for pensar, né? Perfeito, é isso. Pensando na ideia da fração, a relação parte todo, até porque o decimal ele é uma representação também da fração a partir do resultado do quociente. Então, o que eu vou olhar? Qual que é o todo? 100 quadradinhos. Não é essa a ideia? É essa a ideia. Desses 100, quantos estão pintados ou rachurados, que daí são os termos? Do lado esquerdo, 49. Então, seria 49 de 100. Por isso que vem a leitura dos 49 centésimos.
centésimos. Verdade. Vocês né? devem estar se perguntando, mas por que o professor Osmar não representou isso aí em forma de fração? Tem um motivo. Exatamente, tem um motivo, é a próxima atividade que a gente vai propor, mas aqui a gente quer deixar bem claro, né, para vocês entenderem de onde veio esse 0,49. Então, a gente está falando de 49 partes de um total de quanto? De um total de 100. Existe a representação fracionária? Sim, existe. Existe a representação percentual? Sim, ela existe. Existe a representação decimal? Sim, e ela está aqui, é o 0,49, é esse o objeto. Beleza? Tá. Na sequência, a gente vai ter esse 0,6. Tudo bem? Então, a gente está falando de quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 vezes 10, 60. Estamos falando de quê? 60 partes num total de 100. Não é isso? Então, se isto aqui... vamos traçar de novo o paralelo. Se fosse R$1, estaríamos dividindo aí em 100 moedinhas de 1 centavo. Diga. Eu tenho duas coisas para você. Diga. Professora Geralda, vai devagar, Osmar. Vai devagar, Osmar. Fala a página de onde você tirou o exemplo. Tá vendo, Pro? Eu vi. Esse material, tá? Essas atividades, elas saíram lá da página 49, tá? Do caderno do aluno do Aprender Sempre. Tudo bem? Tá corrido? Tô acelerado? Agora você melhorou. Tudo bem? Então, tá aí, gente. São situações, exemplo que a gente tirou lá do material do Aprender Sempre, caderno do aluno, página 49. Acho que não dá para eles visualizarem no celular, né? Deve ser por isso. Pode ser. Tá? Beleza, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo de falar a página. Beleza? Então, aqui a gente está falando de 60 partes num total de 100, tá ok? Já estamos entregando um pouco o ouro aí da atividade, mas não tem muito o que fazer, tudo bem? E aí a gente faz a comparação, né? Se a gente tivesse isso aqui fosse R$1, aquelas 100 moedinhas de R$1 que virou ouro, né? Eu particularmente faz muito tempo que não vejo uma moedinha de 1 centavo, mas aí a gente estaria falando de quanto? 60 moedinhas num total de 100, ou seja, se aqui tivesse um zero também não faria diferença alguma, 0,6, 60 centésimos, no caso aqui, né, 60 centavos, se a gente estivesse falando em dinheiro, mas esse zero aqui, como a gente bem sabe, ele não faz diferença. Beleza? Nosso diretor vai colocar ali só para a gente encerrar, antes da atividade, beleza? Então, é essa a ideia, tudo bem? Então, aqui a gente está falando de quanto? De um total de 60 quadradinhos, num total de 100. Beleza? Vamos para a atividade, Alessandra? Vamos, né? Que eu estava lendo aqui que o professor, acho que João Paulo, não vou lembrar, falou que tinha que ligar um fiozinho em você, já lá na aula do 6º ano, entendeu? Para você ficar mais calminho. Não, estou calmo, tá? Atividade 1, para o pessoal aí, tá? O pessoal está de bom humor hoje, né? Represente os valores abaixo, ou seja, na letra A, o 0,49 ou 49 centésimos, e na letra B, os 6 décimos, tá ok? Na forma de fração, e diga, meus caros alunos do 7º ano do ensino fundamental, qual deles é maior. Beleza? 3 minutos, a gente já retorna.
Olha, Osmar, pelo que eu percebi aqui, teve uma unanimidade, sim, em relação à pergunta sobre qual deles é maior, que eles estão informando a letra B, tá? Então, os alunos da professora Maria Salete colocaram é o B, 60 sobre 100, né, ou 60 centésimos. A aluna Ana Júlia, lá da Escola Serra Azul, ela colocou 49 centésimos na forma fracionária. Sim. E 60 centésimos, correto? Sim. O aluno Felipe Oliveira, do 7º B, da PEI, Maria Carolina, lá de Diadema, letra B, 60 centésimos. A Yasmin, lá de Tararé, ela colocou 49% e 60%, e ela disse que 60% é maior. Ela já se adiantou, né? Pois Legal. é. Que bom. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Os alunos da professora Jusilene, 49 centésimos e 60 centésimos. Da professora Maísa também indicou que os 60 centésimos, que é na verdade colocou 6 décimos, igual a 60 centésimos, legal, que é o maior, tá? Beleza. E só mais um para você. Sim. Da professora Dolores, da escola Iaçu Sasaki, lá de Hortolândia. Os alunos colocaram 49 centésimos, só que daí colocaram 6 centésimos. Vamos lá? Tá? Só duas coisinhas, pessoal. Tá? Alguns professores estão falando para a gente subir essa legenda e colocar ela aqui. A partir de então, da sugestão de vocês, a gente vai, na hora de produzir as aulas, a gente vai colocar essa referência ali em cima. Outra coisa, antigamente, né? Antigamente, há 6 meses atrás, a gente produzia essas aulas, tá? A gente colocava aí, em média, umas 7, 8 atividades, e não dava tempo. Hoje, a média de atividades que a gente coloca é 4, 5, dependendo da situação. Então, o que acontece? A gente tem que dar conta delas, porque senão, daqui a pouco, a gente está com 2 atividades. Então, é essa a questão, tá, gente? Tá? Vamos subir aí? Tá? Beleza. Olha lá a resposta, como o pessoal muito bem observou, né? Lá no slide anterior, lá da representação dos quadradinhos, né? Se eu falo muito, eu acabo entregando o ouro, né, Alessandro? Tá? Mas o pessoal manda sempre muito bem, 0,49, a ideia aqui é 49 centésimos, né? 49 sobre 100, e a gente vive falando, né, que a leitura correta do número decimal já te impulsiona para acertar o número fracionário. Lógico, o professor não vai ter dificuldade para isso, mas os alunos é algo que a gente tem que insistir bastante nessa questão. Eu, pelo menos, sempre fazia isso, né? Leia corretamente a representação decimal, já é um grande passo para você acertar a conversão para fração, tá? E aqui o que a gente tem? Temos 2 casas depois da vírgula, não, só temos uma casa depois da vírgula, nós leremos décimos. Naturalmente, tá, e a gente já falou muito sobre isso, se esse zero aparecer, tá, e a gente tem hábito de trabalhar com 2 casas depois da vírgula, né, acho que o pessoal vai se encaixar no que a gente fala, né? Ô, professor, quantas casas depois da vírgula? 2 tá bom, né? É o famoso 2 casas depois da vírgula, que normalmente a gente lê os centésimos. Mas aqui nós temos então, a leitura correta, 6 décimos, ou, naturalmente, se a gente colocar o zero aqui, teremos 60 sobre 100, tá? Que não vai fazer diferença alguma, o valor numérico ele continua sendo o mesmo. Para quem colocou 49 sobre 100, parabéns. 6 sobre 10 está absolutamente correto. 60 sobre 100 está absolutamente correto. E a ideia aqui, ó, o porquê que se lançou esse 100 aqui multiplicando? Para você comparar os denominadores e aí dizer qual deles é maior. Naturalmente, o 60 é maior que o 49, só foi por isso que se multiplicou por 10 para chegar no denominador 100. Fazendo uma correção, para a gente igualar o denominador e comparar os numeradores. Inverti tudo? Oh, foi. Aí a gente, né, aí a gente compara os numeradores. Sempre que a gente deixar a fração com denominadores iguais, fica mais fácil para a gente fazer essa comparação de tamanho dessa representação. Porque daí a gente faz a comparação apenas com os numeradores. Certo, Osmar? Certo. Comparam-se os denominadores, tá? A partir do momento que eles estão iguais, e aí a gente vai lá em cima e vê quem é maior, numerador ou denominador. Igualam-se os denominadores,
tá ok? E aí comparam-se os numeradores. Fechou? Agora sim. Beleza, então. Olha lá na sequência. Observe as imagens a seguir lá na atividade 2. Aqui a gente parece duas representações. A primeira em amarelo, letra A. A segunda aqui em vermelho, letra B. Represente-as, né, representar as duas figuras nas formas fracionária e decimal, com base nas imagens. Ou seja, a gente tem aqui a representação A, a gente quer que você represente na forma fracionária e depois a forma decimal. Tá? Na letra B, a mesma coisa, mais 3 minutinhos a gente já retorna. Osmar, Oi. tem uma certa unanimidade aqui também. Legal. Tá bom? Então, por exemplo, cadê? Deixa eu ver. Os alunos... Eu não sei se Antônio Florentino é o nome da escola ou o nome do aluno. Eu acho que é a escola. Né? Eu também acho que é a escola, mas... Letra A, 28 centésimos, Ok. na representação fracionária. Sim. E letra B, 85 centésimos. Os alunos do Cassimiro de Abreu colocaram na forma decimal. Legal. 28 centésimos e 75 centésimos. Então, ou seja, já tem uma diferença da resposta anterior. O aluno Matheus, lá da DE de Caieiras, né, da Escola Jardim São Francisco, colocou letra B é 75 centésimos. Aí, assim, o aluno Gabriel, do 7º B da PEI Antônio Matarazzo, lá de Americana, ele disse que a letra A é 28 sobre 100, 28 centésimos, que é igual, na forma decimal, 28 centésimos, certo? E ele colocou que a letra B, 75 sobre 100, 75 centésimos, igual a 75 centésimos. Aí eu aproveito, professor Marcos, você está certinho, tá? Eu não vou ler a primeira parte da resposta, não, mas ó, você captou bem.
Mas o restante, Osmar, com esses, a gente tem 85 centésimos e 75 centésimos para a letra B. Tem essa variação. Mas na letra A tem unanimidade, tá? Acho que eu só atribuo esse 85 aí a algum golpe de vista errado, Pode ser. Só isso, mais nada. Vamos subir as respostas ali, tá? De fato, ó, olha aqui na letra A, é só fazer a contagem, temos 100, né? 10, 20, 30, né? 30 menos 2, temos 28. 28 é a parte, 100 é o todo, portanto, temos aí 0,28 centésimos, acho que nenhuma novidade. Aqui, da mesma forma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, teríamos 80. 80 menos 1, 2, 3, 4, 5, portanto, temos aí 75 a parte, num total de quantos? Num total de 100. Sempre lembrando, né? Para essa ideia de fazer a conversão do número, dividir por 100, né, foi-se o tempo que a gente fazia todo aquele processo, né? Então, entender que existe uma vírgula, entre aspas, aí, imaginária, né? Então, você movimenta essa vírgula para a esquerda, quantas vezes? Por 100, você vai retornar 2 casas, não é isso? Centésimos. Sim. Então, retornou 1, retornou 2, ó, com esse espaço vazio aqui, a gente completa ele com quem? O diretor vai fechar aqui na gente. Olha lá, tá? A gente vai, olha lá, 0,75 centésimos, e é essa a ideia. Beleza? Beleza, Tranquilo, e aí né? eu vou te falar que a Ayumi respondeu certo, tá? Que é aluna da professora Rosângela, os alunos da escola Neide. Legal. Acho que é assim que fala. Também responderam certo, a Ingrid respondeu certo, o Felipe lá de Mauá também respondeu certo, a galera do 7º ano, para variar, arrasando. Beleza, tá? Vai aparecer aí para vocês a próxima atividade, atividade 3, tá? Ela é tranquilinha, tá? Só que já muda o foco aí, tá? Continua falando de fração, mas aí aparece o quê? Aparece a ideia de porcentagem, beleza? Fabrício comprou um tênis, já pagou 50% do valor total e ainda deve R$ 140. Qual o preço total do tênis lá do Fabrício? 2 minutinhos, a gente já retorna. Até já. Olha, Osmar, a gente tem, de novo, a ideia da praticamente unanimidade, tá? Mas antes eu vou falar. Professor Antônio, eu coloquei 2 vezes aí no chat, tá? Dá uma olhadinha que você vai achar o que você está me pedindo aí no chat. Vamos lá. A aluna Laura, do Colégio Esmeraldo, lá de São Vicente, R$ 280. Beleza. Certo? Uhum. A Ana Laura e a Maria Eduarda, da escola Alice Rolim, R$ 280. O Arthur, da escola Calim Manuel Abude, R$ 280.
A Milene, da Escola Dom José, R$ 280. Eu estava procurando aqui, eu não achei de novo. Achei. Os alunos da professora Rita de Cássia. 50% é referente à metade. Perfeito. Então, é 2 vezes a metade, ou seja, 2 vezes 140 igual a 280. Os alunos Daniel e Felipe, da escola Joana Helena, também 280, o Osmar. Legal. E da Maria Cristina, os alunos dela, 2 vezes 140, que é aquela ideia da metade, né? 280. Então, é uma unanimidade. Não vi nenhuma resposta diferente disso, tá bom? Beleza, então, tá? Vamos subir as respostas. O pessoal mandou muito bem, né? Naturalmente já entenderam a dinâmica. E é verdade, tá ok? Ó, olha lá. Se o Fabrício pagou 50% do valor, tá? Ou seja, metade, ele ainda deve R$ 140, como o pessoal bem observou e bem descreveu aí, tá? Isso significa que a metade do preço do tênis é 140, são frações e porcentagens que a gente está bastante acostumados, então não vejo muita dificuldade, daí a questão de dar apenas 2 minutos para vocês, porque é relativamente simples, e é do cotidiano, é da rotina deles, tudo bem? E, portanto, o preço, como alguém colocou aí, não me recordo o nome, fez bem didaticamente, ora, 2 vezes de 140, portanto, o valor do tênis aí, R$ 280, e a partir daí abre-se um leque de possibilidades, trabalhar outras porcentagens, trabalhar outras frações bem aplicadas ao cotidiano do pessoal, beleza? Sempre lembrando, que a gente tem que pensar no estudante, tá? Então a aula é proposta sempre para ele, tá? Nós somos apenas intermediários nesse caminho, nesse percurso. Vai subir a atividade 4, tá? E essa é um pouco mais elaborada, um pouco mais trabalhosa, como vocês vão perceber. Ela é do Saresp 2009. Uma máquina fotográfica custava R$ 400, ok? No Dia dos Pais, foi vendida com um desconto, olha lá, um desconto de 5%, beleza? Aí acabou o Dia dos Pais, tá? Logo depois, em cima do novo preço, tá ok? Olha lá, grifa bem essa palavra, do novo preço, ou seja, os 400 menos os 5%. Ocorreu um novo aumento. Só que aí, novo aumento não, né? Um aumento, porque o outro foi desconto. Isso. Um aumento de quanto? De 10% em cima daquele valor anterior. Tá? Que diz que os professores já tenham trabalhado de alguma maneira, em algum momento, esse tipo de exercício com eles, e é essa a ideia. Primeiro, um desconto de 5% sobre os R$ 400, beleza? Vai encontrar um valor. Encontrou esse valor, 10% em cima desse novo valor, e aí você vai encontrar uma dessas alternativas que é a proposta do exercício. Diga, Lê. Página 51 do caderno Aprender Sempre, volume 3. Beleza. 4 minutinhos e a gente já retorna. Faz com calma, faça com paciência. Se puder, conversa aí com o seu aluno que está com você e orienta ele. Beleza? 4 minutinhos e já retornamos. Já.
Olha, Osmar, Oi. tem unanimidade de novo, Que tá legal. bom? Ó, os alunos Tiago e Larissa, da PEI Pedro Augusto, resposta R$ 418. Cadê a Brenda, da Escola Paulina Rosa de Hortolândia, o 7º B, letra C, R$ 418. Legal. Os alunos da Escola Caetano Zamiti, lá da DE da Leste 2, falaram que a letra C, 418. Deixa eu ver. Os alunos da Escola Idalina Macedo Costa Sodré, de São Caetano do Sul, ali no ABC, né, que faz parte da diretoria de São Bernardo, letra C, 418. Os alunos do 7º B da Escola Jean Piaget, lá de São Bernardo, disseram 380 mais 38 igual 418, letra Legal. C. E mais uma que é o aluno Tiago, da Escola Padre Anchieta, de Diadema. 400 menos 20, Ok. que é o desconto, Sim. mais 38, igual a R$ 418. Legal, bacana, obrigado pela participação de todos. É isso aí mesmo. Estava vendo essa atividade, lembrei lá do ensino médio, Alessandra, descontos e aumentos sucessivos, né, quando a gente trabalhava essa questão de matemática financeira. E é bem isso, né? Mesmo sendo o pessoal do 7º ano, a ideia, né, é introduzir, é colocar um exercício um pouco mais elaborado, naturalmente, é do Saresp aí, né? Mas assim, ele agrega tudo que a gente trabalhou, né? Então, a ideia da fração, a ideia do percentual, a ideia da contextualização, criar uma situação, problema, diga ali. E aprofunda para a ideia da educação financeira. Perfeito, né? Vamos subir a resposta, então? Tá? Olha lá, 418, como bem o pessoal colocou. Então, acredito que sobre orientações. O professor Paulo Roberto, né? Eu vi aí no chat ele passando as orientações. Paulo, muito, muito, muito legal a sua participação, né? Trabalhando, né? Não é só chegar e mandar as respostas também, né? É trocar ideia com o pessoal e é essa a ideia, esse é o princípio, tá? Vamos mostrar a resolução? Primeira situação, a gente tem um desconto, tá, de 5%. E aí eu vou trabalhar o conceito lá que a professora Alessandra sempre gosta de trabalhar, né? Trabalhar fração, tá, associado à ideia de porcentagem. Eu, particularmente, gosto mais do decimal, mas não é o caso aqui, tá? Poderia ser também, não tem muito problema, tá ok? Mas a resolução está na forma fracionária, é isso que o material, né, indica, né, lá no caderno do professor, a resolução, e a gente sempre vai por ele. 5%. A professora Alessandra falou esses dias, foi ontem, se não me engano, por cento, te obriga a dividir por quanto? Por 100. Beleza? Esse D aqui, lá em língua portuguesa, ele é uma preposição, não é isso? Aqui ele vai virar um produto, vai virar uma multiplicação. Então, estamos falando de 5, sempre lembrando que aqui embaixo tem 1, né? Então, a gente está falando de 5 vezes 400, é um processo relativamente simples, não é isso? Dividido por quanto? 100. 100 vezes 1, portanto, está aqui. Então, produto, a multiplicação, tá ok? E aqui a divisão por 100. Ora, tá? Se a gente tem uma divisão, o que você vai fazer? Professor, quero multiplicar e depois dividir. Pode, não tem problema nenhum. Tá? Professor, posso simplificar? Posso, sem problema nenhum. Professor, posso dividir o 400 por 100? Pode. O caminho que você vai utilizar vai chegar na resposta tranquilo. Eu vou fazer essa simplificação aqui, tá? Mas você pode fazer do jeito que você quiser. E sobrou quem? Aqui embaixo sobrou 1, em cima sobrou 4. Ora, aqui ele utilizou 5 vezes 400, que deu 2.000, e dividiu por 100, chegou nos 20. Ora, simplifiquei 5 vezes 4, 20, cheguei no mesmo resultado, e aí a gente vai fazer a diferença. 400, que era o que custava a máquina, menos 20. Opa, o novo preço dela, quanto? 380. Beleza? Subtraiu, por quê? Porque é desconto. Ok? E aí vem o aumento, né? Ocorreu um aumento de 10%. E esse 10% é aquela fração que o pessoal está muito, muito acostumado a trabalhar. E a gente vai mostrar aqui, 10%, estamos falando de 10 partes de 100. 10 sobre 100. De 380, não mais de 400. Ok? Por conta do desconto. E aí esse D vira uma multiplicação. Temos 10 vezes 380, 3.800. E aqui embaixo, como vocês bem sabem, tem o 1, multiplicamos dividido por 100.
tá ok? 3.800 dividido por 100, chegamos ali ao 38, tá? Ah, professor, posso simplificar? Pode, não tem problema nenhum. Posso cortar os 2 zeros aqui? Pode, não tem problema algum, tá ok? O resultado vai ser o mesmo. R$ 38,00 de aumento em cima de quanto, gente? Não mais os 400, tá? Em cima dos 380. Olha lá, 380 mais, né? Aumento, essa palavra que o brasileiro não gosta muito, né? Aumento. Tá? 380 mais 38, portanto, temos lá R$ 480. 418, perdão. 418 e aí eu vou te dar reais. uma sugestão. Pois limpar a tela para o diretor colocar um pouquinho rapidinho para eles fazerem o print dessa resolução toda, né? Tela limpa, podem printar, tá ok? Vai ficar alguns segundinhos, beleza? Isso. Ok, depois disso aí nosso diretor vai colocar para vocês o QR Code e o link para vocês avaliarem, darem aquelas sugestões, o que pode ser melhorado, o que a gente pode fazer para nas próximas aulas melhorar a qualidade do produto que a gente oferece a todos vocês. Eu me despeço por aqui, obrigado, Alê. Obrigado, Osmar. Beatriz, lá de Santo André, parabéns também, que acertou todas. 7º ano, parabéns, continuem participando. Professores, obrigada pela parceria e até a próxima aula. Valeu, obrigado a todos, até a próxima.